povo nas ruas. O povo unido jamais será vencido. Independente de bandeira partidária, um único pedido: o fim da corrupção. O Manchetes Noticidade, no dia seguinte, a grande manifestação pelo Brasil em Sorocaba e região, já está no ar. Confira os principais destaques desta segunda-feira, 14 de março. Criatividade para protestar, dos mais jovens aos mais experientes. Mostrar para eles quem somos, né? Não é só eles que mandam, nós também mandamos. Segundo os organizadores, 25 mil pessoas foram às ruas em Sorocaba. Em Jundiaí, todo mundo também de verde e amarelo. Para os organizadores, 45 mil participaram da manifestação. Salto contabiliza os prejuízos da enchente dos últimos dias. O rio Tietê já baixou, mas ainda há muito trabalho pela frente. A cidade até virou ponto turístico. Vem de São Paulo para registrar aqui a natureza. A maior manifestação popular do país, no que diz respeito à luta contra a corrupção, aconteceu em mais de 300 cidades brasileiras. Mais de 6 milhões de pessoas foram às ruas. Vamos mostrar como é que foi o protesto em nossa região. Estivemos em Sorocaba. A reportagem é de J. Abreu e Eduardo Bartels. O sorocabano foi às ruas para reforçar o discurso contra o Partido dos Trabalhadores e pedir a saída da legenda do comando do governo federal. Os manifestantes se concentraram no Parque Carlos Alberto de Souza. O metalúrgico Paulo, a esposa Natália e a filhinha Alice, de 8 meses, fizeram questão de comparecer. É o momento de mudar. Eu acho que o Brasil nunca teve essa investigação tão grande, pegando tanto político corrupto. É hora de mudar esse Brasil. Muita criatividade para protestar contra a corrupção. Essa senhora aí, por exemplo, usou uma panela. Já o Marco Antônio preferiu inovar no visual com uma peruca. É verde e amarelo na cabeça. Primeiro para privilegiar o Brasil, né? Isso é o mais importante de tudo. E para verificar se dessa vez, pelo menos, a justiça faz a gente ter orgulho do nosso país. Hoje é dia do verde e amarelo, com certeza. Nenhuma outra cor vale hoje. Aos 89 anos, o senhor Cláudio demonstrou muita disposição. Com toda a experiência que tem, aprovou o manifesto. Foi a melhor coisa que está sendo feita. E o Brasil precisava disso mesmo. Felizmente precisa disso. Mostrar para eles quem somos, né? Não é só eles que mandam, nós também mandamos, né? O evento percorreu aproximadamente 500 metros, até que os manifestantes pararam mais uma vez para um ato em frente ao Juizado Especial Federal. Os organizadores usaram o carro de som para dizer palavras de ordem. Como eles não aceitam a democracia, eles não são capazes de respeitar a opinião alheia. O povo unido jamais será vencido. Ao final, todos cantaram juntos o hino nacional. Tudo foi acompanhado por mais de 300 policiais militares, com utilização do helicóptero Águia, além da presença da Guarda Civil Municipal. Segundo a PM, o ato transcorreu sem problemas. A organização calculou 25 mil manifestantes, diferente da polícia. Nós chegamos à conclusão de que a manifestação contou em torno de 15 mil pessoas participando. Foi bem tranquila, não tivemos registro algum de ocorrência. Aí Sorocaba e também estivemos em Jundiaí. Lá a concentração de pessoas foi bem maior do que em Sorocaba. Vamos ver. Em Jundiaí, de acordo com os organizadores, 45 mil pessoas participaram. A concentração foi na Avenida 9 de Julho. Os manifestantes usavam as roupas com as cores da bandeira do Brasil e faixas pedindo o impeachment da presidente Dilma Rousseff, apoiando o juiz Sérgio Moro e a Operação Lava Jato. Os jundiaienses ainda aproveitaram a ocasião para assinar um documento em apoio a 10 medidas contra a corrupção propostas pelo Ministério Público Federal em uma campanha apoiada por várias outras entidades. Este aposentado trabalhava voluntariamente na coleta de assinaturas. Apesar de conseguir os 1,5 milhão de assinaturas, nós estamos lutando para conseguir muito mais, porque nós acreditamos que vai ser muito difícil. Foram 3 horas do protesto que terminou na Rua São Lázaro, no Jardim Morumbi.
Militantes do PT passaram a madrugada no diretório do partido na cidade. No ato de 15 de março do ano passado, o local foi alvo de vandalismo e os membros do partido tinham receio de novos ataques. Muito bem, para fazer um balanço do que foram as manifestações, nós estamos recebendo, como você já pode ver aqui, em nossos estúdios, no Manchetes Noticidade, Olavo Furtado, cientista político e professor de 2 universidades em Sorocaba. Boa tarde, professor. Como vai? Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. É um prazer tê-lo aqui no Manchetes Noticidade. Qual a avaliação que o senhor faz dessas manifestações, professor? Olha, eu acho que são manifestações muito positivas, não é? Você tem aí uma sociedade brasileira que está efetivamente se manifestando. De uma forma ordeira, você pode perceber que não teve, né, nenhum quebra-quebra, ou seja, realmente é um momento histórico no país, porque você agora está se fazendo ouvir, não é? Tantas vezes você se manifesta via as eleições, sempre tratando esses temas de uma forma secundária, às vezes nem tratando, e aí agora você tem essas manifestações acontecendo, que é muito salutar numa democracia jovem. Sim. Professor, o que ficou marcado nas manifestações? Qual foi o recado da população, no seu entendimento? Olha, primeiro é importante entender que esse recado é um recado para todos os partidos e políticos. Isso é uma coisa que ficou bem claro. Não se trata desse ou daquele. Isso é uma surpresa para muitos. Você pode perceber que alguns políticos que já acompanhavam essas manifestações, a organização disso, tiveram um tratamento diferenciado daquele que chegou, daquele político, né, ou partido que tentou chegar no final e já quis sentar na janelinha. Sim. Então esse aí acabou tendo um tratamento diferente, nem sempre um bom tratamento. Agora, é importante entender também o seguinte, você tem 2 aspectos que são importantes analisar. Primeiro é a má gestão, não é, do governo, ou seja, isso é uma coisa que ficou latente ali. A preocupação do brasileiro hoje é com a economia e com a falta de solução desse problema. Então, é uma coisa que a gente... E, além disso, a questão da corrupção. Que foi o principal foco, Que foi o principal foco. E aí, claro que isso canaliza para o governo e para o seu partido, porque dentro de um histórico partidário, você vai perceber que esse tipo de situação já é inadmissível, mas num partido que subiu com um discurso ético e por aí vai, isso fica bem mais complicado. Eu acho que esse é o grande divisor de águas que temos aí. O professor Olavo continua com a gente. Aproximadamente 1.000 pessoas participaram do ato na Praça da Igreja Matriz, em Itu. Eles caminharam por ruas do centro. Segundo a PM, nenhum incidente foi registrado por lá. Um grupo de 50 pessoas reuniu-se na Praça da Matriz, no centro de São Roque. De acordo com a Polícia Militar, o protesto foi pacífico e rápido. O protesto foi registrado também em outras cidades da nossa região. Confira. Em Serquilho, a concentração do ato aconteceu na Praça do Convívio, no centro. Os manifestantes caminharam por alguns quarteirões com faixas, bandeiras, apitos e buzinas. Até um trio elétrico foi utilizado. De acordo com a Polícia Militar, 300 pessoas participaram do protesto, que foi pacífico. Em Salto, o grupo de manifestantes que se reuniu na Praça 15 de Novembro, no centro, cantou o hino nacional. As pessoas seguravam cartazes com pedidos contra o governo federal. De acordo com a Polícia Militar, 3.000 pessoas participaram do ato, que foi pacífico. Manifestantes também se reuniram em Tietê. De acordo com a Polícia Militar, aproximadamente 50 pessoas participaram do ato, que aconteceu na Praça Doutor Elias Garcia, no centro da cidade. Eles utilizavam buzinas e apitos. Pediram a saída da presidente Dilma e do partido dela. Além disso, gritavam palavras de apoio ao juiz Sérgio Moro, que atua na Operação Lava Jato. Segundo a PM, nenhuma ocorrência foi registrada. Em Itapetininga, o protesto foi na Praça Marechal Deodoro Fonseca, conhecida como Largo dos Amores, no centro. De acordo com a Guarda Civil Municipal, aproximadamente 500 pessoas percorreram as ruas do bairro com faixas e finalizaram o ato na Praça do Fórum Velho. Motociclistas também aderiram à manifestação, que foi tranquila. Muito bem, professor Olavo Furtado, o senhor acha que os políticos vão entender o recado das ruas? Olha, é muito complicado cedo para dizer isso. Eu sei o seguinte, que um recado que foi dado é que você tem que tomar uma decisão em relação ao que está aí, seja em relação a esse governo, seja em relação à crise econômica. São duas coisas indissociáveis. Então, assim, como eles vão reagir,
A gente ainda não sabe, que é uma coisa muito nova, né? Mas que a população disse que ela quer uma reação, essa ficou muito evidente. Não dá mais para você ficar no discurso, tirar um pouco o foco, esse discurso de que é golpe, esse discurso de que, não é comigo. Não, estão querendo uma tomada de decisão. Tanto é que você já vê hoje uma movimentação mais intensa aí, principalmente no Congresso. Será que dá para prever o futuro da política no Brasil? Não digo agora só não esse governo, a política como um todo. E a presidente Dilma, será que vai suportar, Olavo? Bom, eu sou um cara muito, positivo em relação a isso. Eu acho que essa fase que nós estamos passando é uma fase de transição. É natural, ou seja, como eu falei, uma democracia nova que já adiantou, já avançou muito nesses 20 anos. Então é uma coisa extremamente positiva. A situação da Dilma é uma situação hoje muitíssimo complicada. Ou seja, eu acho que essas manifestações que ocorreram nesse domingo, e uma manifestação que, segundo alguns cálculos, é maior até do que a direta já, né? Quem viveu esse período sabe muito bem o que é isso. E é uma manifestação não só em termos de quantidade, mas também em termos de qualidade. Você percebe que, como eu falei, não existe não houve arruaça, ou seja, não teve nada que não tivesse efetivamente um norte bem delimitado. Essa situação deixa muito complicada a situação da Dilma. E aí a solução disso vai ser ainda algo a se olhar no futuro de curto prazo. Isso aí, que é o que vamos acompanhar, né? O professor Olavo Furtado, cientista político, muito obrigado pela sua presença aqui no Manchetes Noticidade, foi um prazer. Eu que agradeço você e sua audiência. Tá certo. Olha, a seguir, a cidade de Salto contabiliza os prejuízos da última enchente. O Manchetes Noticidade volta já.